verdade, o Inter não correu risco nenhum. Agora, o primeiro gol de pênalti, anterior à falta cometida, tem um agarrão do Borré, zagueiro do Juventude. Ali é disputa de espaço, é braço com braço. Mas também tem o agarrão do antes. Não, ali é disputa de espaço. Empurrão, os dois estão se puxando. Não, antes do empurrão, o Borré tá puxando a camiseta. O zagueiro também tá puxando, Pedro. Os dois estão puxando. Um puxa daqui, o outro puxa dali. É disputa de espaço. Eu consegui ver o Borré, eu não consegui ver o zagueiro fazer. O Thiago Matias, pode ser que seja. O Fábio Matias, o técnico do Juventude, ele mesmo disse que o braço empurrando ali, o braço no ombro, nas costas, perdão, do Borré, autoriza a ida ao VAR. Claro. Independentemente da regra. Eu acho que é falta. Botou o braço, falta. Porque é um lance assim duvidoso, não é um pênalti. Falta antes em cima do zagueiro. É duvidoso, é a interpretação. Mas o zagueiro do Juventude poderia ter feito o que fez o Mike, por exemplo, no lance que o Juventude pretesta. Né? O cara tá dominando para fora, Caxias, desculpa, tá levantando para fora, tá dominando para fora, levanta os braços e pronto, ele colocou o braço à frente, ele foi inexperiente. Eu tenho e o Mike foi experiente. O exercício que eu faço disso, a gente precisa se acostumar, Pedro, principalmente os mais velhos que estão nos ouvindo, mudou. Esse esporte mudou, ele mudou completamente. Lances como o que aconteceu na área do Juventude, como o que aconteceu na área do Caxias, como o que acontece em praticamente todas as áreas, eram lances de contato. Futebol pelo contato. Só dava pênalti naquele lance 1 contra 1, que o cara derrubava o outro ultrapassando, não indo pro fundo. Não. O esporte, sobretudo no Brasil, ele mudou. O pênalti por empurrão dificilmente se dava mesmo. Não dava, dava. O pênalti era derrubar com as pernas, não era... Por exemplo, o Haaland fez um gol essa semana, que o cara tá agarrado nele, ele virou em cima do cara, fez o gol. Se é no Brasil, cai antes. Não faz o gol. Atira, né? Cai antes. Por que cai antes? Por isso é que eu coloco que nós temos que nos acostumar. Eu não estou aqui dizendo que é ou que não é. Eu tenho dificuldade de me acostumar, porque eu vi o jogo do Pelotas ontem. Aquilo ali... O primeiro tempo deu 12 minutos, o segundo deu 13 minutos de recuperação. Teve 2 expulsões que não tem nenhuma justificativa, faltas normais do jogo. Mas ali foi erro, ombro. Num segundo gol marcado pelo Monson, levaram 5, 6 minutos para definir se era gol, se não era, se tinha impedimento, se não tinha. Sim. Olha, foi um desastre a atuação lá da arbitragem naquele jogo. E tem sido assim, os erros estão se acumulando, há uma participação muito forte por orientação do Leandro Voaden, que eu acho que ele vai ter que rever isso aí, tá? No jogo, quer dizer, qualquer coisinha chama o VAR. Não, qualquer coisinha não. Mas eu não sei se tem erro se acumulando. O problema é que o problema, na minha opinião, é por que eu bato tanto nisso? O erro ou o acerto, Pedro, é do contexto do esporte desde o dia que começaram a jogar futebol. O que eu coloco é a mudança cultural. Hoje, por exemplo, o jogador de futebol no Brasil, ele tem, pelo histórico das indicações do VAR e da arbitragem, principalmente do VAR, porque preciso dizer que o VAR não tem dado esses pênaltis. O juiz não tem dado esses pênaltis. Tá, mas César, tudo bem, eu entendo a tua tese. Só raciocínio, desculpa. É que isso, Vaguinha, vai criar na cabeça do jogador brasileiro, e isso eu já noto que já, de alguma maneira, já tem alguns jogadores assim, que no primeiro toque tô dentro da área, que pode ser revisado, fora da área não é revisado. Dentro da área, no primeiro toque, eu vou cair. Não, perfeito, César. Eu vou cair. Eu entendo a tua tese. Sobretudo quando eu vou... Estão caindo já. Sobretudo quando eu vou pra fora do campo, porque eu não tenho mais jogado. Só tem um detalhe. Ainda quem decide é uma cabeça. Ainda quem decide é um cara que vai lá e olha, o árbitro do jogo do Inter, o árbitro do jogo do Inter contra o Rafael Klein. O Rafael Klein, que é tido e havido como um dos melhores árbitros do Rio Grande do Sul. Foi o melhor árbitro do Brasileirão ano passado. E tal. Ele tá no campo do jogo. Ele não viu o pênalti. Ele entendeu que não houve o pênalti. Ele não entendeu que teria intensidade para derrubar. Ele foi chamado para dar uma olhada no vídeo. A decisão é dele.
A decisão não é de quem achou que foi pênalti e chamou ele. A decisão continua sendo dele. Tanto é que nós temos um exemplo para você, Wagner, que é o jogo do Brasil de Pelotas e Grêmio, em que o VAR chamou o árbitro para expulsar o jogador do Brasil de Pelotas. O árbitro olhou e disse, não é para isso. Exato. Foi imprudente, mas não foi desleal, não foi tanto. O amarelo que eu dei continua. O cara ainda tem o poder, César, de... Olha, aí ele tem duas possibilidades. Aquilo que ele viu no campo... E aquilo que ele tá vendo no monitor. Eu já acho que tu cria um constrangimento que é... Tá, mas o que é? Tu é contra o VAR, então? Não, é que eu acho que a intensidade do jogo, quem sabe é quem tá na hora. Bom, Todo mundo que jogou meio vamos acabar o VAR. Não é isso que eu tô pedindo. O VAR, ele é muito importante para lances capitais, sem dúvida. Impedimentos, que são complicados de se ver... lances grosseiros. Em tese o pênalti é um lance capital. Só que, gente, assim só que o pênalti virou uma obra de artista. Mas aí o cara, os caras estão se atirando. É o que eu tô te dizendo, César. O árbitro tem o poder de ver depois ainda, ele tem uma segunda chance de ver que o cara se atirou. Vaguinha, o frame de uma fotografia, tu sabe melhor do que ninguém. Mas ele tem o frame e ele tem a imagem na cabeça dele do que ele viu no campo, César. O frame te engana, os caras estão apitando o jogo. Os caras estão apitando o jogo no slow motion. Eu discordo de ti no sentido de que não tem, assim, mudou o jogo, concordo contigo. Agora, tu tem um recurso a mais para decidir um lance capital. Os jogadores já não avançam para tentar concluir a jogada. Eles não avançam para receber a falta. Quando eles botam o pé dentro da área, a sensação que eu tenho é que quando eles entram dentro da área, vira vôlei. César, qualquer toque é pênalti. Na década de 90, pode pegar aí vários jogadores tentando cavar pênalti também. E muitos levaram pênaltis que não foram. E muitos não levaram pênaltis que foram e que não tinham recurso do VAR. Não, vamos voltar a 2005? Vamos voltar a 2005? O Tinga sofre um pênalti absurdo do Fábio Costa. Simulou o Tinga? Não simulou, não se atirou, não tinha o recurso para marcar. Ali, se tem o VAR, chama o Márcio Rezende. Salvava o Márcio Rezende porque a carreira dele acabou. E aí ele olha lá e diz, isso aqui é pênalti, né? Não tem o que fazer, é pênalti. Porque além da que marcar o pênalti. Tem a dupla falta lá, né? Que você não só dá um pênalti que o Inter sofreu, como você expulsa por simulação um jogador que tinha amarelo. E o Inter, ao invés de ter um pênalti para fazer um gol, ele passa a não ter o pênalti e ficar com um jogador a menos em relação ao Corinthians, que acabaria campeão. Eu vou dizer, tá? Só para fechar, Pedro. O Inter, se não tem o VAR esse ano, se não tem o VAR nessa largada de Campeonato Gaúcho, o Inter estaria se complicando no início da competição, porque não teria sido marcado, porque não foi no campo. Não foram no campo. O pênalti em Bagé marcados e o pênalti lá em Bagé e aqui. Olha e a gente viu nas imagens que foi pênalti. O de Bagé eu discuto. O de Bagé eu discuto muito. Mas tu vai discutir mas aí como o de Bagé diz, é um cara que tem que definir. Eu sei, mas que o de Bagé é o exemplo do pênalti que eu tô falando aqui. O Wesley, atacante do Inter, o Wesley, atacante do Inter, e já inclusive deram pênalti pro Inter, depois se viu que ele voava dentro da área. O Wesley, ele joga, quando ele bota o pé dentro da área, é como se fosse aqueles pula-pula de criança. Ele toca nele e ele voa. Aí tu já leva pro lado da chacota. Não é pro lado da chacota, ele voa. Simula. Tu tá acusando o jogador de simulação. Ele simula todo o tempo. Isso vai ter sempre no Gauchão. Qual foi a simulação que ele fez? Vamos lá. Ele sempre me cita um exemplo. Inclusive pênalti no Campeonato Brasileiro, que o juiz olhou no VAR e mandou voltar porque ele simulou. Tá bom? Me cita um. Eu tô te dizendo, só me cita um. Não me lembro o jogo. Pega aí, vai pegar aí. Tu tem um produtor pra ti e manda ele mandar o lance pra mim. Dentro de alguns segundos vai estar aqui. Claro. Eu achei que briga de arbitragem de Grêmio e Inter era sempre na penúltima rodada. Agora nós estamos na segunda já.